A paz do Senhor. Hoje vamos estudar mais um pouco sobre Jó e chegamos ao capítulo 28, considerado um dos capítulos mais profundos da palavra de Deus, que trata, onde Jó discursa sobre a sabedoria de Deus. Eu sou Janaína Botti, teóloga e professora de escola bíblica dominical há mais de 20 anos e atualmente congregamos, eu, meu esposo e minha filha, na Igreja Assembleia de Deus, aqui em São José dos Campos. A lição de hoje, lição número 9 desse trimestre, tem por título Jó e a inescrutável sabedoria de Deus. O texto áureo está em Jó 28 e 28. Mas disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. A verdade prática, a verdadeira sabedoria está associada ao temor do Senhor e não ao mero acúmulo de conhecimento. A leitura bíblica em classe é o capítulo 28 de Jó, com os seus 28 versículos. Alguns estudiosos e teólogos afirmam que o capítulo 28 ele não pertence aos escritos originais de Jó, e outros defendem então que o capítulo 28 está aqui um pouco fora do lugar. Eu não vou entrar por essa linha, porque eu não acredito nessa linha. Eu acredito que o capítulo 28 está exatamente onde precisa estar. Que esse discurso de Jó sobre a sabedoria de Deus está onde precisa estar. Vamos ver então que lugar é esse, né? O que acontece aqui com esse discurso. A começar do título, o que significa essa palavra, né? Inescrutável sabedoria de Deus. Inescrutável tem a ver com impossível de ser investigado. Não dá para ser compreendido em toda a sua totalidade. É impenetrável, é incompreensível, insondável. Então, a sabedoria de Deus, aos olhos humanos, dentro do conhecimento humano, ela não pode ser compreendida, ela não pode ser investigada, ela é insondável. A sabedoria de Deus está direcionada para olhos espirituais, para entendimento espiritual. E somente o homem espiritual pode receber essa sabedoria de Deus. Vamos lá então, nós passamos aí do capítulo 4 de Jó até o capítulo 27, com 3 ciclos de discursos. Os amigos falavam, Jó fazia réplica, em alguns casos havia tréplica, e foram muitos capítulos discutindo sobre a sabedoria. E aí vem esse capítulo 28, então, colocando ali como que uma esquina, como que uma pedra, um ponto, provocando uma crise. Por quê? Porque até então a discussão era essa sabedoria humana, essa sabedoria conhecida pelos amigos de Jó, que é uma sabedoria limitada, e Jó, então, que também tinha essa sabedoria, mas ele era temente a Deus. E nós vamos ver que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, conforme está lá em Provérbios 9 e 10. E aí Jó vem e fala dessa sabedoria que os amigos não conheciam. Então ele provoca o que é chamado de uma crise na sabedoria da época. Ele apresenta um outro ponto, uma outra questão, muito mais profunda do que era conhecida. E nesse capítulo 28, Jó fala então sobre a sabedoria de Deus. E embora Jó tenha falado no capítulo 27, e o 28 pareça que é uma continuidade de resposta, não. É outro assunto no capítulo 28. Muda o tom, muda o assunto, muda o enfoque de forma drástica. No 27 ele está respondendo a habilidade sobre os perversos. E aqui no 28, então, ele já começa a falar da sabedoria de Deus. Mas antes de entrarmos exatamente no que Jó discursou, pense para você, o que é ser sábio? O que é um homem sábio? O que é ter sabedoria? Aquele que fala vários idiomas? Aquele que lê muito? Aquele que fez várias faculdades? O que é ser sábio para você? O que tem muito dinheiro? O mundo coloca hoje esses 2 pontos. Aquele que conseguiu uma forma, uma estratégia de ganhar muito dinheiro é considerado sábio pelo mundo. Ou então, aquele que fez muitas faculdades, que lê muito,
para o mundo tem esses dois pontos de sabedoria. Mas, por outro lado, nós vemos que aquele que ganhou muito dinheiro, ou que ganha muito dinheiro, ou aquele que tem muitos cursos, muito conhecimento acumulado, muitas vezes tem a vida devastada. Muitas vezes não tem nada na vida pessoal. Não consegue lograr êxito com família, nos seus relacionamentos. Então, o que realmente é ser sábio? A palavra de Deus nos coloca um outro ponto sobre a sabedoria. Nós precisamos cuidar para não confundir sabedoria, que a Bíblia fala, com o acúmulo de conhecimento, com conhecimento intelectual, ou até conhecimento da vida no sentido de ganhar, no sentido de sucesso. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Há uma diferença muito grande entre a sabedoria humana e a sabedoria divina, que é a que a Bíblia nos fala e nos ensina. Então, segundo as Escrituras, o que é ser sábio? Quem é verdadeiramente sábio? A palavra de Deus fala, eu já citei em Provérbios 9 e 10, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é prudência. Nós vamos ler, já lemos isso também aqui no texto áureo, Jó 28 e 28, e também lemos um pouco sobre isso no Salmo 111, o versículo 10. A verdadeira sabedoria, que é a sabedoria que vem de Deus, consiste então no temor do Senhor. Se não tiver temor a Deus, de nada serve conhecer ou ter algum tipo de conhecimento acumulado. Se não tiver temor de Deus, não tem sabedoria de Deus na pessoa. A sabedoria que vem do alto, que está lá em Tiago 1:5. Vamos ver aqui rapidinho. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Então, esta sabedoria para a vida, é a sabedoria que Deus dá para o ser humano, para aquele ser humano que pede a Deus. Deus dá liberalmente, Deus não mede quanto que ele dá, de forma liberal, mas é para pedir com fé. O versículo 6 fala, não duvidando de forma nenhuma. E nós só podemos pedir com fé se nós conhecemos a palavra de Deus, se nós temos um relacionamento com Deus, se nós confiamos em Deus. Sem conhecer a palavra de Deus, sem ler, sem falar com Deus, sem ter um relacionamento com Deus, não teremos fé. E sem fé, nós não recebemos a sabedoria que vem do alto. Sabedoria é o que então? Sabedoria, ela é aplicada na nossa vida, no nosso viver. É usar o conhecimento adquirido, sim, mas também recebido do alto, na prática, na nossa vida, no dia a dia. É pegar o que nós aprendemos de Deus, a respeito de Deus, os preceitos de Deus, os mandamentos de Deus e aplicar na nossa vida. Isso é ter essa sabedoria que Jó fala aqui. A sabedoria de Deus é usar o conhecimento de Deus, aquilo que nós temos de Deus, aquilo que nós conhecemos de Deus e de sua palavra, usar na nossa vida. E isso só é possível se tivermos o Espírito Santo trabalhando no nosso coração, como nós vemos lá em Filipenses 1:6, e o Espírito Santo, ele só trabalha em nós se nós dermos espaço. Para dar espaço, é preciso nos esvaziar de nós mesmos. Filipenses 2, do 5 ao 11. Proceder como Jesus, esvaziar das nossas opiniões, das nossas vontades, dos nossos desejos. Esvaziar de nós mesmos, para então o Espírito Santo vir e trabalhar. Aí sim, o Espírito Santo trabalhando, nos ajudando a buscar viver, né, como Jesus viveu. Buscar ter uma vida que agrada a Deus. Aí poderemos sim, nos esvaziando de nós, reconhecer nossas limitações e reconhecendo a soberania e o poderio de Deus. Para acontecer tudo isso, só é possível se nós tivermos temor a Deus. E com tudo isso, tendo temor a Deus, podemos pedir sabedoria, que Deus dará a sabedoria que vem diretamente dele. Mas estão todas as coisas interligadas. Não basta eu dobrar meu joelho ou fazer uma oração aqui sentada mesmo e pedir sabedoria a Deus e ele vai dar. Não, é preciso ter uma vida com Deus.
É preciso, como eu disse, o Espírito Santo trabalhando no nosso coração, nós abrindo mão de nós mesmos, nos esvaziando, buscando viver uma vida condizente com a palavra de Deus. Bom, capítulo 28 então, voltando aqui para a revista, ele contrasta a sabedoria humana com a sabedoria divina, a sabedoria dos amigos de Jó, que é uma sabedoria baseada no acúmulo do conhecimento deles, baseado na tradição passada de pai para filho. E aí contrasta com essa sabedoria revelada de Deus, sabedoria divina. E é um dos mais belos capítulos da Bíblia e considerado um dos mais profundos, pois trata da sabedoria de Deus. Com esse discurso de Jó 28, Jó então pega a sabedoria de Deus e traz de volta para o centro das conversas que estavam acontecendo ali, porque até então era o sofrimento de Jó, Jó falando do seu sofrimento e da sua integridade, defendendo a sua inocência, e os amigos usando a sabedoria que eles tinham, conhecimento acumulado, para acusar Jó. E aí com o capítulo 28 então, Jó coloca Deus de novo no centro ali da conversa, né, como o foco principal. E Jó coloca aqui então que somente Deus é a fonte da verdadeira sabedoria. Ser sábio não é ter, como eu já disse, conhecimento acadêmico, acumular conhecimento de livros, mas a aplicação da justiça na vida diária e comum. Veja, eu não estou falando para não ler, para não estudar. Eu não estou falando que acumular conhecimento é ruim. Muito pelo contrário, eu mesma gosto de ler e leio muito. Mas, é assim também como estudo muito. Mas isso não é suficiente para vivermos uma vida diante de Deus. É esse ponto que Jó apresenta. É preciso buscar essa sabedoria que vem de Deus. E Jó, depois de meses de sofrimento, com todos esses embates com os amigos, esmagado pela dor física, pela dor emocional, por luto pelos filhos, né, diante de toda a complexidade trágica ali que ele viveu em todo esse tempo, mesmo assim, ele consegue falar da sabedoria de Deus, ele discursa, e acreditamos que sim, inspirado por Deus, para falar dessa insondável sabedoria de Deus, essa inescrutável sabedoria de Deus. Veja, hoje nós temos um livro de Provérbios que fala da sabedoria de Deus, que fala da sabedoria como uma pessoa, até para que entendamos melhor. Nós temos Eclesiastes, que faz uma análise até filosófica sobre a vida, sobre essas questões de vida e morte, questionamentos que surgem com o sofrimento, com o trabalhar contínuo, e até trazendo um pouquinho desse pensamento de Jó aqui no capítulo 28 e dos anteriores, onde Jó coloca que o perverso também logra sucesso aqui na terra, não é punido da forma como os amigos falaram. Então, Eclesiastes também traz um pouco disso. E Jó aqui, nesse 28, então, ele contrasta, ele acaba colocando os pontos de contraste, os pontos de divergência entre a sabedoria humana e a sabedoria divina. Então, é interessante quando quisermos estudar especificamente a sabedoria e entender melhor a sabedoria divina e isso, né, a aplicação disso na vida prática, nós temos que ler Provérbios, temos que ler Jó, principalmente o capítulo 28, mas também temos que ler Eclesiastes. O comentarista da revista, o pastor José Gonçalves, ele vem dividindo então os assuntos, né, sempre em 3 tópicos ali, seguindo já a tradição das nossas lições de escola dominical. Ele divide então o capítulo 28 aqui em 3 partes também, até para nós entendermos melhor. Cada parte dessas, para quem está com a revista, é um desses tópicos. Então a primeira parte, para quem não está e quiser marcar, vai do versículo 1 até o 11 do capítulo 28. A segunda parte, do 12 até o 19. E a terceira parte, dos versículos 20 até o 28. E na primeira parte, então, Jó fala sobre a sabedoria como um bem natural. Vamos entender isso. Muitas Bíblias até trazem aqui uma subdivisão com um títulozinho no versículo 12. Verifique na sua se traz isso. Mas o comentarista acrescenta aqui então uma terceira, que é, como eu disse, no versículo 20.
Jó então começa falando aqui no versículo 1, na verdade, a prata tem suas minas e o ouro que se refina o seu lugar. No versículo 2 ele fala assim, o ferro tira-se da terra e da pedra se funde o cobre. Então Jó faz aqui uma explanação mostrando como é que o homem busca na terra, nas coisas naturais, na natureza, riqueza e como ele se apropria disso. E Jó então mostra como o homem usa todo o seu conhecimento, desenvolve ferramentas e tecnologia, podemos dizer assim, para buscar riquezas. Aqui ele fala exatamente do ferro, do cobre, do minério. Então ele está usando aqui a mineração, né? Buscando ferro, cobre, pedras preciosas, ouro, prata, trazendo riqueza para si e usando todo um esforço em cima disso. E nós sabemos que a mineração até hoje é assim. Tem um esforço empreendido muito grande. As pessoas que trabalham ali na mineração acabam por renunciar a muita coisa. Não é só alimentação, sono. Muitas vezes perdem até a saúde em busca de algo, em busca de uma pequena pedrinha, de uma pepita, que é o que vira a cabeça de muitos homens ali na mineração, nos minérios dessa terra. E isso não acontece só hoje, mas desde os tempos de Jó. Então Jó discorre aqui, olha no versículo 3, os homens põem termo à escuridão e até os últimos confins procuram as pedras ocultas nas trevas e na densa escuridade. Lembre-se que essa parte do livro de Jó ela é poética, é sapiensal, é de sabedoria, mas é poética. Então vamos entender o que é esse versículo 3. É literalmente colocar luz artificial onde está tudo escuro. Então nos confins da terra, no subterrâneo, ali no subsolo, escavando, é tudo escuro. E o homem em busca de procurar pedras, em busca de bens, em busca de riquezas, ele coloca então até luz ali, luz artificial. No 4 ele continua, abrem entrada para minas, longe da habitação dos homens. Ainda no 4, dependurados oscilam de um lado para o outro, ou seja, se penduram ali, arriscando a própria vida, ficam vacilando, balançando ali, tudo em busca de uma riqueza, tudo em busca de um bem. Versículo 10, abre canais nas pedras, e os seus olhos veem tudo que há de mais precioso. Tapa os veios de água, e nenhuma gota sai deles. Traz à luz o que estava escondido. Ou seja, realmente a escavação ali na terra, nas rochas, na própria água, nos rios, buscando riqueza, buscando pedras, buscando ouro, buscando todo tipo de riqueza mineral. E Jó então fala de todo o esforço que o homem desenvolve e aplica para buscar essa riqueza. Jó coloca então que o mesmo esforço empreendido ali, usado na busca pelo minério, é usado pelo homem na busca pela sabedoria. Essa renúncia que eu disse de sono, de alimentação, de saúde, de tempo com a família, de lazer, tudo isso o homem também usa na busca pela sabedoria. Essa habilidade, essa diligência, esse trabalho contínuo, essa persistência, não desistir, tudo isso o homem também coloca na busca pela sabedoria. Mas Jó coloca aqui então que é sem sucesso essa busca do homem pela sabedoria da forma como o homem faz. Por quê? Porque estão procurando no lugar errado. A verdadeira sabedoria ela não é fruto do esforço humano. Por isso que tem então o conflito entre Jó e os amigos dele ali. Porque os amigos colocam que é o esforço humano que dá o conhecimento, que traz a sabedoria para o homem justo. E Jó então aqui apresenta uma outra sabedoria. Ele fala assim, olha, toda essa busca que é feita na mineração e que também é feita pela sabedoria, ela é vã. Porque até encontra uma sabedoria, mas é uma sabedoria humana, uma sabedoria limitada, porque a verdadeira sabedoria é somente em Deus. E aí no versículo 12, Jó começa com uma pergunta.
E entramos no segundo tópico, então, a sabedoria vista como um bem comercial. Os homens, né? O homem sem Deus vê assim. Mas onde se achará sabedoria? E onde está o lugar do entendimento? Jó pergunta e ele responde: o homem não conhece o valor dela, nem se acha ela na terra dos viventes. Ou seja, a verdadeira sabedoria, ela não está aqui na terra. Ela não está aqui na terra dos viventes. O abismo diz: ela não está em mim. O mar também diz: não está comigo. Não se dá por ela ouro fino, Jó falando, nem se pesa prata em câmbio dela. O seu valor não se pode avaliar pelo ouro. Então Jó aqui começa a falar de tentar comprar sabedoria. A sabedoria de Deus não pode ser comprada. Provérbios, um livro de Provérbios, ele apresenta várias exortações para se adquirir sabedoria. Em Provérbios, a sabedoria tem um custo e pode ser encontrada com diligência, que é o trabalho contínuo, com entendimento. Em Provérbios 4, versículos 5, 7, fala que a sabedoria pode até ser passada de pai para filho. Mas para Jó aqui, essa sabedoria divina, essa sabedoria de Deus, ela tem valor sim, mas não tem preço. Nenhum bem na terra, nenhuma riqueza na terra, ou nenhum esforço humano pode conseguir essa sabedoria de Deus. E também essa sabedoria não pode ser transmitida de pai para filho. Como lemos em Tiago 1:5, no início desse vídeo, a sabedoria de Deus, ela só é dada por Deus, só é concedida por Deus. Não pode ser comprada. E não é pelo meu esforço que eu vou receber essa sabedoria. Requer relacionamento com Deus, requer fé, requer confiança. Deus dá sabedoria para quem pede, de forma liberal, desde que a pessoa peça com fé. E nós só podemos ter fé se tivermos relacionamento com Deus. Jó então defende que a sabedoria não é um bem comercial, não pode ser encontrado em qualquer lugar, nem na natureza, nem em escolas, nada. Jó defende que essa sabedoria só é possível de ser encontrada em Deus e só é concedida por Deus. Isso que nós precisamos estar muito cientes, não nos confundirmos com sabedoria humana que nós adquirimos de várias formas aí. A sabedoria está na revista Esse Pensamento, é o uso correto do conhecimento. Conhecer não é ser sábio. Muitos homens têm extensos conhecimentos e justamente por isso são os mais tolos, porque acham que só conhecer, que só acumular conhecimento, só acumular informação é o suficiente. E não é. É preciso buscar a sabedoria que vem de Deus. Na mineração, nós vemos como o homem valoriza a riqueza extraída dos bens naturais, a riqueza da natureza, e como ele se gasta saúde e também gasta recursos em busca dessa riqueza. É só olharmos o preço do ouro. O arroz está caro, a carne também, mais ainda, mas ainda compramos arroz e carne a quilo ou a meio quilo. Mas o preço da tabela é por quilo quando vamos comprar no mercado. O ouro não, é grama, é 1 grama. E é um dos itens, se não é o mais caro que tem, porque é por grama. Inclusive falamos o grama do ouro e não a grama. Quando falarmos a grama, é grama verde que tem no parque, no quintal de casa, enfim, só aí uma curiosidade. Então, quando olhamos o quanto que o homem valoriza a riqueza material, é só olharmos exatamente isso. O ouro não é vendido, não é comprado por quilo, mas por grama. Tal a valorização que o homem dá para isso. E Jó, então, fala que embora tudo isso seja importante, embora o conhecimento humano tenha seu valor, mas o conhecimento divino, a sabedoria divina recebida de Deus, o conhecimento que nós temos de Deus e a sabedoria que Ele nos dá, ela não tem como ser comprada, não tem esse valor, não tem
tem valor, mas não tem esse preço como tem as riquezas naturais, as riquezas adquiridas pelo homem. Jó então fala dessa sabedoria que é muito mais valiosa do que qualquer minério, do que qualquer bem que possa existir. Sabedoria de Deus, entendimento de Deus, é conhecer e ter prazer em Deus, em passar tempo com Ele, lendo a sua palavra, falando com Ele. É isso que nós temos que buscar nosso prazer e não nas riquezas materiais. O mundo, ele defende um tipo de sabedoria muito diferente do que a Bíblia fala. E se nós focarmos a nossa vida só nessa sabedoria que o mundo coloca, nós vamos nos afundar e podemos até perder a eternidade com Deus. Precisamos estar muito atentos onde nós estamos colocando a nossa energia, onde nós estamos colocando o nosso foco, o que nós estamos buscando. Como eu disse, o mundo defende um tipo de sabedoria ligado a descobrir formas de enriquecer, formas de ganhar dinheiro, muito diferente do que Deus nos apresenta na sua palavra. E Jó fala que os que buscam essa sabedoria do mundo, os que buscam enriquecer, formas de enriquecer, vão alcançar, eles vão conseguir. Jó não fala que eles fracassam, não, eles conseguem. Olha só, no 11, tapa os veios de água e nenhuma gota sai deles, e traz à luz o que estava escondido. Ou seja, eles conseguem. Olha o 10, abre canais nas pedras e os seus olhos veem tudo o que há de mais precioso. Então, o homem que busca enriquecer, que busca formas de ganhar dinheiro, se ele realmente buscar com diligência, com persistência, renunciando ao seu tempo, à sua saúde, à sua alimentação, ao seu descanso, e só buscar isso, ele vai alcançar. Já coloca isso aqui. Mas é uma sabedoria limitada, é uma sabedoria humana, e as riquezas buscadas e encontradas também são passageiras, são temporais, porque remetem somente ao nosso tempo aqui na Terra. E Jó coloca que é muito melhor buscar a sabedoria que vem de Deus, buscar estar na presença do Senhor. E sabemos que buscar a sabedoria de Deus, teremos uma vida aqui, vivida de acordo com a vontade de Deus, de forma a agradá-lo. E estaremos, sim, garantindo a nossa estadia na eternidade. É isso que precisa ficar, desse contraste entre sabedoria humana e sabedoria divina. Por fim, então, dos versículos 20 em diante, Jó entra, então, com a sabedoria vista como algo, então, espiritual. E ele começa com uma pergunta no de onde, pois, vem a sabedoria e onde está o lugar do entendimento? De onde vem a sabedoria? E aí Jó responde, está encoberta aos olhos de todo vivente, ou seja, está encoberta aos nossos olhos. O abismo e a morte dizem, ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Ou seja, a sabedoria de Deus, essa sabedoria espiritual, ela tem fama, as pessoas falam dela, mas ela não pode ser encontrada, está encoberta aos nossos olhos. No versículo 23 ele fala, Deus lhe entende o caminho, é Ele quem sabe o seu lugar. E aí Jó vai falando então dessa sabedoria espiritual. Todos os esforços humanos são inúteis buscando a sabedoria aqui na Terra. É uma sabedoria limitada. A verdadeira sabedoria está em Deus. E somente Deus pode revelá-la e concedê-la aos viventes, como Jó chama, a nós. A sabedoria vem de Deus. A sabedoria está em Deus. É Ele quem a revela. Não é uma sabedoria filosófica, como os gregos, os filósofos gregos defendem, uma sabedoria que está ali no mundo das ideias, que pode ser discutida, que pode ser ali dissertada, argumentada em cima, não. A sabedoria de Deus, ela não é filosófica. A sabedoria de Deus não é só para se falar, não é só para se discutir os pontos. Não, a sabedoria de Deus é para ser vivida, é para ser praticada. No último versículo do capítulo já fala assim,
Eis que o temor do Senhor é a sabedoria e o apartar-se do mal é o entendimento. Então, falando de prática, apartar-se do mal é ter entendimento, temer a Deus é ter sabedoria. O temor do Senhor nos aproxima de Deus na mesma medida em que nós nos afastamos do mal. Apartar-se do mal é entendimento. Então, para ter sabedoria, é preciso pedir sabedoria. Já li Tiago 1:5. Para pedir, é preciso acreditar que Deus existe. E é preciso confiar que Deus dará. Para confiar em Deus, nós precisamos conhecer. Nós só confiamos em quem conhecemos. Para conhecer a Deus, nós precisamos nos relacionar com Ele. Nós precisamos ler a sua palavra, conhecer os seus atributos, conhecer suas características mais detalhadas possível que são faladas aqui na palavra de Deus. Para confiar em Deus, nós precisamos falar com Ele e ouvi-lo falar conosco. Então a sabedoria, ela é relacional. Para recebermos sabedoria de Deus, nós precisamos nos relacionar com Deus. Jó era temente a Deus. Olha que interessante. E vivia a sabedoria divina. Vamos voltar aqui para o início do livro. Jó 1:1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Exatamente o que o último versículo do capítulo 28 fala. Temor do Senhor, sabedoria, e aparta-se do mal. E apartar-se do mal é o entendimento. E é o que Deus testemunha a respeito de Jó. Temente a Deus e que se desviava do mal. Então, sabedoria de Deus, ela é relacional. Em Provérbios 2:6, nós lemos que o Senhor dá sabedoria. É só o Senhor que dá. Não adianta eu querer ter sabedoria de outra forma. O versículo 6 fala assim. Vamos ler o versículo 5 de Provérbios 2. Então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que caminham na sinceridade. Então, sabedoria, ela é relacional. Você quer ser sábio? De acordo com a palavra de Deus, se relacione com Deus. Aprofunde-se no relacionamento com Deus. Mas lembre-se que para nós nos achegarmos ao trono da graça, nós precisamos temer a Deus. E concluindo essa lição, de só um capítulo, as lições anteriores nós tínhamos vários capítulos para ler e refletir e analisar. Esse aqui é um capítulo só, mas é um capítulo profundo. Se possível, leia esse capítulo todo. São só 28 versículos. Mas as palavras finais é uma pergunta. Eu gosto muito de fazer perguntas porque nos permite autoavaliação, nos permite refletir de uma forma mais prática na nossa vida. E a pergunta é, você quer ser sábio de acordo com o que a Bíblia ensina? Tema a Deus. Desenvolva um relacionamento íntimo e sincero com Deus. Busque conhecer a Deus dentro da sua palavra. E busque viver uma vida que agrada a Deus. E aí peça sabedoria a Deus, que Ele vai te dar. Peça sabedoria com fé. Como está em Tiago 1, versículo 6, né? Peça com fé, não duvidando. Mas olha só, peça sabedoria a Deus para a sua vida de uma forma geral. Muitas pessoas têm o costume de pedir sabedoria a Deus para tomar uma decisão, uma grande decisão. Casamento, a compra de uma casa, um emprego, alguma coisa assim, grande. Mas pense você, quantas grandes decisões você toma na sua vida? 3? 5? Muito difícil que passe de 10 grandes decisões na vida. Sim, são grandes decisões porque vão impactar por toda a vida. Mas a nossa vida, na verdade, é feita de dia após dia. Vida diária, vida prática, vida comum. E nessa vida comum, nós precisamos também de sabedoria. Porque é de dias comuns que a nossa vida vai se enchendo. Moisés fala no Salmo 90. Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias.
aqui no versículo 12, Salmo 90, versículo 12, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Nós precisamos da sabedoria de Deus também nos nossos dias, no dia a dia, no dia comum, no dia normal, nas pequenas coisas, porque a nossa vida vai sendo construída, ela vai sendo feita, vai sendo completada pelos dias comuns. Então não peça sabedoria só nas suas grandes decisões, peça a sabedoria de Deus para todo o tempo, nas pequenas coisas do dia a dia também, e você vai ver como a vida vai ficar bem diferente. Busque sabedoria de Deus, peça a sabedoria de Deus, que se você tem um relacionamento com Ele, Ele vai te dar sabedoria na medida da sua necessidade. Amém? Eu espero que essa lição tenha sido bênção para você. E se foi bênção, curta e também compartilhe com um amigo ou alguém que precisa ouvir e falar um pouquinho mais sobre essa sabedoria de Deus. Nos ajude a divulgar a palavra de Deus. Amém? Tenha uma semana abençoada na presença de Deus e até a próxima lição, se Deus nos permitir. Deus abençoe.